Amados, hoje nós vivemos em um tempo, que nos dá uma pequena ideia do que vai acontecer um pouco mais à frente na linha do tempo da humanidade. Falei bonito agora, ficou um negócio bonito, né? Na linha do tempo da humanidade, um pouco mais à frente, você vai descobrir que o que hoje nós vivemos é uma pequena mostra, É uma pequena demonstração daquilo que está para acontecer um pouco mais à frente, num tempo que se chama fim dos tempos. Tem muito filme, de Hollywood, Estados Unidos gosta de fazer essas coisas de fim dos tempos, mas aquilo nos dá uma pequena ideia. E hoje nós estamos vivendo na carne aquilo que vivíamos somente na ficção, Filmes de epidemia, de pandemia, etc. e tal, e fim do mundo. E hoje nós vivemos uma pandemia mundial. Todos os continentes da Terra, todas as nações da Terra, limitadas, aprisionadas, aquarteladas, confrontadas por um inimigo invisível. Ele é tão pequeno que ele é invisível, não conseguimos ver a olho nu. Alguém acha que é uma criatura altamente resistente? Não é. É uma pequena... Na verdade, o vírus nem é um ser vivo, Ele não respira, ele não é um ser vivo, ele é uma proteína, é um troço dos infernos que vem para perturbar a nossa vida. Mas se ele pegar sol, ele morre. Se o cloro chegar perto dele, ele morre. É bem frágil. Mas esse ser pequeno, invisível e frágil conseguiu parar todo o planeta Terra para mostrar para a gente o que, irmãos? O homem vivia até pouco tempo atrás, Alexandre, achando que era o senhor da terra. Achávamos que éramos o senhor de todas as coisas, da nossa vida e do próprio planeta. O homem dominou os mares, o homem dominou o profundo dos oceanos, submarinos que conseguem chegar lá até no fundo das fossas das Marianas. Pastor, também é cultura, muito discovery no lance. O homem conseguiu chegar à Lua, o homem já planeja ir a Marte e habitar Marte. Já tem uma fila de pessoas que não estão satisfeitas com a Terra e querem morar em Marte. O homem achava que dominava todos os ramos e campos da ciência e tinha tudo sob o seu controle. Era o senhor da vida e o senhor dos destinos. Aí vem uma situação como essa para mostrar que não, nós não temos o controle de nada. Os mais inteligentes, os dotados dos maiores recursos financeiros, tecnológicos e científicos foram confrontados e confinados a ficar dentro de casa, tendo que usar máscaras para sair, o que nos mostra que somos frágeis diante da natureza, somos frágeis diante da criação de Deus. Quando procuramos entender melhor o tempo que hoje nós vivemos, que nós estamos vivendo, nós vamos ver que apesar de todo esse processo científico e tecnológico, hoje somos reféns. Pastor, como assim reféns? Sim, você é refém, você vive dentro da tua casa e não pode sair. Se sair, você pode pegar uma doença e morrer. O que diz para você quem vai ficar grave, quem vai ficar leve, quem nem vai ter sintoma? Ninguém sabe. Eu vi uma pesquisa ontem na televisão, minha esposa chamou minha atenção, falando que as pessoas que têm o tipo sanguíneo A são as mais propensas a desenvolver a forma grave da doença. Eu falei, glória a Deus, porque é o meu tipo sanguíneo. É justamente o meu tipo sanguíneo e eu tive a doença, estou aqui de pé para a glória de Deus, não precisei ser internado nem entubado. O que mostra que os homens ainda procuram uma resposta, para as coisas, quando a resposta não está entre nós, a resposta está em Deus. É Ele que está selecionando quem vai e quem fica, quem sofre mais e quem sofre menos. Hoje já nos aproximamos de 500 mil de mortos, irmãos. 500 mil de pessoas perderam a vida nesta pandemia. Quase 9 milhões de pessoas contaminadas e, olha, ainda estamos distante da solução definitiva para este problema. Não queremos ser pessimistas, mas aos olhos naturais, estamos distantes de uma vacina. Falam só na meada do ano que vem, 1 ano. Se agora em 3 meses morreram 500 mil de pessoas, imagina até o meio do ano que vem quantas pessoas morrerão. Hoje, Deus quer falar algo poderoso e profundo aos nossos corações. A voz de Deus hoje será como um farol para trazer luz sobre realidades existenciais que precisam ser superadas por mim e por você hoje. Quem dera toda a humanidade pudesse ouvir esta palavra hoje, mas não pode. Quem dera os cientistas, os governantes, os poderosos pudessem ouvir uma palavra simples como essa hoje, mas que traz verdades que o Criador está revelando à humanidade e falando também no particular de cada coração, como está fazendo hoje na minha e na tua vida. Hoje, Deus está falando comigo. Hoje, Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Se desarme
para receber a porção que Deus quer falar contigo nesta noite, amém? Depois dessa breve e pequena introdução, nós vamos agora ler um texto que está em Lucas capítulo 13, versículo do 1 ao 9, que é o texto que o Espírito Santo de Deus vai usar para trazer esta revelação sobre verdades, realidades existenciais para a minha e para a tua vida. Lucas 13, versículo 1 ao 9. Estou tentando falar mais devagar, acho que estou conseguindo, não estou? Estou? Se eu correr de novo, vocês falam. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, versículo de 1 ao 9. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós de que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? E Jesus responde novamente: não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta ela, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Até aqui, amém? Vamos falar com Deus. Pai amado, Altíssimo Deus, queremos te pedir que nessa noite prepare os nossos corações para receber a semente da tua boa palavra, que ela possa encontrar em nossos corações o terreno apropriado, para que ela venha germinar, crescer, dar frutos e frutos em abundância. Que o teu Espírito agora tenha liberdade para falar aos nossos corações da maneira como lhe apraz, para que possamos nesta noite terminar este culto, Deus, fortalecidos, restaurados, edificados, salvos e libertos para a glória do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Amados, nós vimos falar em Vinhateiro, né? Quem não sabe o significado do nome Vinhateiro, que é o bairro onde está a nossa igreja hoje, vai descobrir hoje aqui, né? O pastor já falou em outras oportunidades, mas estamos em um bairro abençoado. Tu mora num bairro abençoado, vocês moram num bairro abençoado. Nós somos plantados em um bairro abençoado, Vinhateiro. Está aqui na Bíblia, não era qualquer pessoa, você vai descobrir quem era o vinhateiro. Amados irmãos e irmãs, o contexto histórico dessa passagem é o seguinte: Jesus estava em sua última viagem a Jerusalém, quando então ele vai ser questionado acerca de um episódio triste e trágico. Triste e trágico, no qual alguns galileus que peregrinaram até Jerusalém, como era o costume, para oferecer os seus sacrifícios, por algum motivo, Pilatos manda matar aquelas pessoas. Era o costume, a peregrinação até Jerusalém para oferecer os sacrifícios por expiação dos pecados. Então um grupo saiu da Galileia e foi até Jerusalém oferecer sacrifício pelos seus pecados. Mas a Bíblia não traz muitos detalhes sobre o que aconteceu, sobre por que Pilatos fez isso. Mas o que a Bíblia nos fala nesse relato de Lucas 13, os versículos primeiros ali, diz o seguinte, que Pilatos mandou matá-los. E aqueles homens foram mortos, e o sangue daqueles galileus mortos vai se misturar ao sangue dos sacrifícios dos animais que eram mortos por expiação dos pecados. Não temos mais detalhes sobre isso, e não podemos então ficar aqui elucubrando sobre esse motivo, mas naquele tempo, aqueles judeus estavam fazendo isso, né? Faziam aqueles judeus algo muito comum em nossos dias, e o que é? Eles estavam acusando os próprios galileus de serem os culpados por a desgraça que aconteceu sobre a vida deles. Aqueles homens falavam com Jesus que a culpa era deles por aquele infortúnio, como se aquilo fosse um castigo divino pelos seus atos pecaminosos. Ou seja, eles vieram oferecer sacrifício pelos seus pecados, mas eles tinham tanto pecado que sobre eles veio a vingança de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre eles.
Mas Jesus imediatamente vai repreender aqueles judeus, trazendo à luz um outro fato histórico. Jesus vai dizer para eles o seguinte, vai relembrar um episódio no qual houve uma tragédia também de uma torre que havia em Siloé, perto do poço de Siloé, que desmoronara, a torre desmoronou e matou 18 pessoas. E aquelas 18 pessoas não eram galileus, eles eram judeus de Jerusalém. E Jesus pergunta, então, o pecado dele era tão grande, maior do que todo o povo de Jerusalém, a ponto de que Deus mandou a torre cair sobre eles para matá-los? Mas Jesus imediatamente os repreende e dá a resposta, como lemos aqui. Não é desse jeito, não foi por isso. Jesus repreende aqueles homens com veemência e mostra que não há diferença entre as pessoas. Por quê, meus irmãos? Havia um preconceito entre os judeus, nada que pareça com o nosso tempo, né? Havia um preconceito entre os judeus de Jerusalém e os judeus da Galileia. Os de Jerusalém se achavam mais importantes, mais santos, melhores do que os galileus. Então, quando os galileus vieram até o templo e foram mortos ali por Pilatos, sem sabermos o motivo, os judeus de Jerusalém colocaram a culpa neles mesmos. A culpa era deles. O pecado deles foi tão grande que Deus não ia receber o sacrifício deles, eles foram mortos. Aí Jesus vai e traz agora uma realidade que aconteceu no meio deles. Espera aí, vocês estão falando deles, os galileus? Mas entre vocês também houve um fato, onde 18 pessoas morreram por uma torre que desabou em cima deles. Eles também tinham tanto pecado, mais pecado do que todos os judeus de Jerusalém. E Jesus vai explicar o seguinte, hoje em dia isso não acontece, né? Quando acontece alguma coisa ruim na vida de um crente, o outro crente diz que está em pecado, né? Não acontece isso. Foi mandado embora, os crentes olham logo e falam assim, ó, está em pecado, hein? Isso é pecado oculto, irmão. Está tudo dando errado na vida daquela pessoa. Tem pecado oculto nessa história. Aqui na igreja não tem isso, eu sei que não tem. Aí na live, você que está nos assistindo também, eu sei que não tem. Mas ouvi dizer que tem igreja por aí que tem crente desse jeito. Aqui não tem, em nome de Jesus, nem aí. Mas eu ouvi dizer que por aí tem crente desse jeito. E não é novo isso, vem da época da Bíblia. Jesus aqui estava enfrentando essa dificuldade. Pelo amor de Deus, aqui não tem isso, em nome de Jesus. Jesus vai esclarecer o seguinte, irmãos. Jesus vai dizer que não tem diferença entre as pessoas. O dia do julgamento ainda não chegou. O dia do julgamento ainda não chegou. Coisas boas e coisas ruins acontecem com todas as pessoas, né? Mas todas as pessoas têm igual direito de tomar posse da salvação plena para as suas vidas. Como falamos aqui, 500 mil de pessoas, aproximadamente, já está completando isso, perderam as suas vidas nessa pandemia do coronavírus. Muitos pastores, né? Evangelistas, obreiros, cristãos perderam a vida. Nós não perdemos a nossa vida. E o que eu fiz melhor do que um outro pastor que perdeu a sua vida? Nada. Não há diferença entre nós. Aquele que morreu não significa que ele estava em pecado, nem que nada de ruim aconteceu, que ele provocou a sua morte, não. Coisas ruins acontecem. A todo tempo, uns são mortos e outros são poupados. São os mistérios de Deus que nós não conseguimos entender, porque não temos a mente de Deus, e é isso que Jesus estava explicando para aqueles homens naquele dia. O importante não é saber o que aconteceu ou por que eles morreram. O importante é estar preparado através do arrependimento. É o que Jesus fala para eles, olha assim, cuida vocês de vos arrependerdes, para que não aconteça que vocês também venham perecer. Jesus tira o foco do que aconteceu e coloca o foco naquilo que ainda vai acontecer. Jesus declara que somente o arrependimento pode salvar um homem da morte. E ele vai então contar uma parábola muito esclarecedora, que é o foco da nossa mensagem, é o cerne dessa mensagem hoje. Jesus vai contar essa parábola para eles e está contando também para mim e para você hoje aqui, porque ele quer revelar algo profundo e verdadeiro para nossas vidas. Nós lemos a parábola. A parábola fala de um proprietário de uma vinha, o dono das terras, o dono da plantação. E aquele proprietário da vinha, todos sabem o que é uma vinha? Quais são as plantas que são plantadas numa vinha? Quais são? Uva é o fruto, né? Uva é o fruto, né? Glória a Deus, mas qual é a planta? Isso aí, quando fala todo mundo ao mesmo tempo, o pastor fica meio confuso, mas eu consegui pegar agora. Videiras, né? As videiras produzem uvas, né? Não são uveiras, pelo amor de Deus, não existe uveiras, tá? As videiras produzem uva. E a vinha é a plantação de videiras, né? E a figueira estava plantada onde?
junto com as videiras. Porque era um costume, às vezes, plantar as figueiras junto com as videiras. Por quê? Porque a vinha, como produzia a uva, e da uva produzia-se o vinho, não era uma plantação qualquer, era uma plantação especial. E a figueira que era plantada junto das videiras, a irmã Helena colocou aqui, hein? Um brinde para a irmã Helena aí, tá? No próximo aniversário, festinha que tiver na igreja, o bolo é por minha conta, tá bom? E o Guaraná também. Olha só, anota isso aí, hein? Já temos o primeiro aqui, agraciada com um brinde hoje. Então essa figueira que estava ali plantada junto às videiras, Alexandre, ela recebia um tratamento especial. Ela recebia o mesmo tratamento dado a todas as videiras que estavam ao seu redor. Mas a Bíblia nos diz que por 3 anos consecutivos, o dono daquela plantação, Rafael, ele vinha até aquela vinha e ele ia lá de todas as videiras, olha só, de todas as videiras daquela vinha, o dono, o proprietário, ele ia lá olhar como estava a figueira. Eu creio que ele não passava por todas as videiras. A plantação podia ser grande, devia ser grande, ninguém planta uma videira só. Uma vinha possui muitas plantas, né? Para produzir bastante vinho. E aí ele olhava a figueira, porque era planta diferente no meio daquelas outras. E aí ele ia lá olhar, ele ia buscar um fruto, e cadê o fruto? Não tinha fruto. 1 ano, 2 anos, 3 anos consecutivos, o dono da vinha vem e procura pelos frutos da figueira e não o encontra. A falta de frutos frustra e irrita o dono da vinha. E ele então chama o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? O vinhateiro é aquele que cuida da vinha. Estamos plantados no bairro do Vinhateiro. Vinhateiro é aquele que cuida da vinha, da videira, da vinha e das videiras que lá estão plantadas. É o agricultor que está ali cuidando da terra e das plantas, que colhe, que aduba, que coloca semente no solo, que limpa das pragas, cuida para os animais não comerem. Esse é o vinhateiro. E aí ele chama o vinhateiro e fala, olha só, corta esta figueira, porque 3 anos que eu venho aqui buscar um fruto nela e ela não tem nada, ela é estéril, ela não produz frutos. Ela está ocupando o solo inutilmente. Ele alega isso. O proprietário alega, essa planta, Alexandre, está ocupando espaço, ocupando o solo de uma maneira inútil. Aquela figueira, meus amados irmãos, ela estava recebendo cuidados especiais. Ela recebia o melhor adubo, água na proteção correta, cuidado na proporção correta, cuidado contra as pragas, contra as doenças, contra os animais, assim como todas as videiras ao seu redor. Mas as videiras estavam produzindo seus frutos e a figueira não dava nada. O dono da vinha então alega, ela está ocupando espaço na terra, ela está sendo inútil. Ela está ocupando um espaço que poderia ser de uma outra videira, que estaria sendo fértil, produtiva, me trazendo alegria. E além disso, as raízes que ela tem no meu solo estão retirando nutrientes do meu solo, alimento que é destinado às videiras que estão ao seu redor. Ela está concorrendo no solo pelos alimentos e pela água. E as videiras produzem frutos, elas precisam desse alimento, elas precisam desses nutrientes, elas precisam desta água, e essa figueira está concorrendo, tirando a oportunidade de uma outra videira ser plantada e produzir. Amados irmãos, ela se hidratava, ela se alimentava, ela era cuidada, mas não produzia fruto nenhum. Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao teu coração nesta noite, sobre o que ele quer revelar para mim e para a tua vida. O dono da vinha, ao ter a visão do todo, de toda a sua plantação, ao ter a preocupação com toda a sua plantação e a produtividade daquela plantação, ele toma uma decisão acertada. Num primeiro momento pode parecer para nós que ele está sendo injusto, mas não está. Ele tem um comprometimento com toda a sua vinha, que foi idealizada para produzir frutos. Então uma árvore infrutífera plantada em uma vinha frutífera, ela está ocupando espaço, ela está atrapalhando as outras, tirando o alimento que de repente seria da árvore que está do lado. Pega a visão, crente, o Espírito já está falando contigo. Ela está tirando o alimento, está tirando a água das plantas que estão ao seu redor, que produzem fruto. E ela tira, concorre e não produz nada. Por isso a decisão acertada do dono da vinha de cortar aquela planta. Em seu lugar poderia ser plantada uma boa videira, que retribuiria com a água que a ela fosse disponibilizada, que retribuiria o alimento que a ela fosse fornecido, que retribuiria com alegria pelos cuidados recebidos pelo seu vinhateiro, a oportunidade dada pelo proprietário da vinha, e ela retribuiria tudo que ela receberia
com uvas, doces uvas, que produziriam um bom vinho, um fino vinho para alegrar as festas, ser vendido e trazer recursos para o proprietário. Olha só, e aquela figueira estava lá atrapalhando tudo isso. Quantas sementes de videira estavam ali pedindo, me planta, planta eu no lugar dessa figueira. Quantas sementes de videira estavam, tudo que eu quero é ser jogada no solo e um pouco d'água e adubo para que eu possa crescer e dar frutos. E o Espírito continua falando contigo de maneira ainda mais forte e mais poderosa. Mas aí nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, em que o dono quer cortar a árvore e vai lançá-la ao solo para secar e ser queimada, entra um outro personagem, o vinhateiro. O vinhateiro é aquele que cuida da vinha do proprietário. É o responsável por cavar, preparar a terra, lançar as sementes no solo, adubar os solos, manter as plantas podadas, tratadas, para que elas possam produzir os melhores frutos e assim corresponder com as expectativas do dono da vinha, do proprietário daquelas terras. O vinhateiro vai fazer um pedido pela figueira estéril. Quem é o vinhateiro, meus irmãos? Quem é o vinhateiro? Jesus. Já pegaram o mistério aqui na igreja. O vinhateiro é Jesus. É Ele quem cuida, é Ele quem limpa, é Ele quem dá da água viva, Ele que é o pão vivo que desceu dos céus para nos alimentarmos. Estou adiantando aqui, segura um pouquinho, a gente vai chegar lá. O vinhateiro então ele vai fazer um pedido por aquela figura estéril, Alexandre. Ele vai pedir assim para o dono da vinha, me dá mais esse ano, só mais esse ano. Eu sei que o Senhor é o dono da vinha, eu sei que tudo aqui pertence ao Senhor, e eu sou só o seu trabalhador, eu estou aqui pelo seu mando, assim como Jesus vai dizer, né? Eu não faço nada de mim mesmo. Olha que palavra forte. Eu não faço nada de mim mesmo. Ele diz, olha, eu estou aqui para cuidar da vinha, mas eu te peço, me dá mais um ano, me dá mais uma oportunidade. Eu vou cuidar mais dessa pobre figueira estéril, eu vou cuidar melhor dela, eu vou dar mais atenção para ela. Todos os dias eu virei aqui, eu vou cavar a terra, eu vou adubar a terra com o esterco, eu vou colocar o melhor esterco que eu puder, eu vou preparar tudo, mas dá mais uma chance para ela, por favor. Não corta ela agora não, não vamos lançá-la para ser queimada agora não, me dá mais, eu vou me esforçar mais por ela, eu vou dar mais o meu esforço para ela, eu vou cuidar melhor. Mas dá mais uma oportunidade para essa figueira, mais um ano, é só mais um ano que eu peço ao Senhor, para que eu coloque o meu esforço, o meu trabalho, para que ela venha mudar, para que ela venha ser transformada de figueira estéril em uma árvore frutífera, e o Senhor vai se alegrar. E no ano que vem, quando o Senhor chegar aqui, se tiver fruto, o Senhor preserva ela, mas se não tiver, ao término desta porção de tempo que eu estou aqui pedindo para o Senhor, se não tiver nada, aí o Senhor pode cortar, o Senhor pode deixar secar e pode lançar ao fogo. Mas se tiver fruto, a sua alegria vai ser muito maior do que ter que cortar essa árvore e deixá-la perecer. Meu amado irmão, minha amada irmã, o vinhateiro se importou com aquela figueira estéril. Ele se importou tanto que ele mesmo se dispôs a trabalhar mais, a cuidar mais, para que ela não fosse cortada. Ele sabia que não poderia garantir-lhe a permanência na terra para sempre, mas que ele faria o possível para que a situação daquela árvore mudasse. Nesta parábola, nós podemos ver que o dono da vinha é o Pai, é o Criador, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso Deus, o Criador do Universo. O vinhateiro é Jesus Cristo, aquele que cuida da vinha do Senhor. A água da vida que desceu dos céus para saciar a sede dos homens. O pão vivo que desceu dos céus para saciar a fome daqueles que clamam e choram por justiça. Jesus alimenta, Jesus cuida, Jesus hidrata, Jesus passa bálsamo nas nossas feridas. Jesus regenera a nossa alma através da ministração da palavra que Ele nos deixou. Tudo isso para que eu e você, as figueiras estéreis, que não conseguimos produzir frutos por nós mesmos, possamos então frutificar no Espírito Santo de Deus que vai ser gerado em nós quando recebermos a palavra da verdade. Jesus é o nosso vinhateiro, Ele está hoje cuidando da gente. Lembra quando você estava caído, quando você estava cheio de feridas,
quando havia, aleluia, doença em você, e Jesus não olhou nada disso, Jesus não olhou para nada disso, você merecia a morte, você merecia a perdição, portanto que o teu coração estava contaminado, e já estava fedendo de podridão que havia dentro de você, você merecia sim a morte, a ira de Deus, mas Jesus entrou na tua história e falou assim: não, Pai, dá mais uma oportunidade para ele, dá mais uma oportunidade para ela, me dá mais um tempo, me dá mais uma porção de tempo para que eu invista na vida desse homem, na vida dessa mulher, para que a verdade da vida dele venha a ser transformada. Hoje eles não produzem fruto de um avivamento, hoje eles não produzem fruto da nossa presença dentro dele, mas eu te peço, me dá mais uma chance, para que eu possa gerar vida nesse coração, e para que ele não venha experimentar a morte eterna, mas para ver que venha estar conosco na glória eterna para todo sempre, meu Pai. Este é Jesus falando por mim e por você. Ele é o vinhateiro, e nós estamos plantados nesse bairro, e muitos não valorizam, acham que Vinhateiro é um bairro desprestigiado por Deus. Não, o nome já indica que aqui é um lugar de vida, e vida em abundância. Amados, porém muitos vivem como se o tempo presente nunca fosse acabar, como se nós tivéssemos o controle de todas as coisas, e o que vimos no começo dessa mensagem é que isso é uma grande mentira. Achávamos que tínhamos o controle de tudo, clonávamos animais, tivemos que ser proibidos por leis para não clonar seres humanos, senão estavam clonando seres humanos, achando que éramos o Senhor de todas as coisas, e vem um vírus, um ser tão minúsculo que nem podemos vê-lo, e para todo o mundo, todas as nações, da mais pobre à mais poderosa, paralisada, perdendo seus filhos por causa deste vírus. Muitos, apesar de estarem na vinha do Senhor e receberem o mesmo tratamento dos outros, não produzem frutos. Recusam-se a produzir os frutos para o qual foram chamados. Recebem o mesmo alimento, recebem a mesma água, recebem o mesmo remédio nas suas feridas. A mesma água que desce do trono de Deus é ofertada para eles beberem, mas por questões existenciais interiores, por processos mal resolvidos dentro da sua alma, são impedidos pelo seu homem interior de frutificar na presença de Deus. A palavra nos revela que haverá um tempo para o basta do Senhor. Um dia, todos nós ouviremos um basta, acabou. Nós vimos aqui que mesmo sem merecer, aqueles homens galileus que estavam cumprindo com a lei, eles não estavam numa festa rave, eles não estavam pulando o carnaval escondido, eles não estavam se drogando ou se prostituindo, eles saíram da sua cidade em peregrinação para ir até a casa do Senhor oferecer sacrifícios, como mandava a lei. Eles foram assassinados covardemente por Pilatos. Não sabemos qual foi o motivo, mas essa história ficou porque você hoje precisava ouvir isso. Não foi por culpa deles que eles morreram, mas naquele dia o tempo deles acabou. E Jesus falou sobre 18 outros judeus de Jerusalém, que estavam lá perto do tanque de Siloé, onde havia uma torre, e ela caiu em cima deles, e eles morreram. E Jesus vai dizer: não morreram porque tinham mais pecados do que vocês. Não acreditem nisso. 500 mil de pessoas que morreram por causa do coronavírus, muito crente morreu, e se você pensar que eles morreram porque tinha pecado, Jesus hoje está te repreendendo e falando: não é desta maneira. O dia do julgamento ainda não chegou, o dia de separar o joio do trigo ainda não aconteceu. Então essa palavra revela para mim e para você que haverá um tempo. Estamos aqui agora, amanhã podemos não estar. Haverá um dia que não haverá mais tempo para arrependimento e mudança. Jesus falou para aqueles homens no começo do capítulo 13 de Lucas que é necessário arrependimento enquanto ainda há tempo. A ampulheta, a areia da ampulheta do tempo está correndo. Há uma ampulheta grande para o tempo de toda a humanidade, mas para cada um de nós há uma ampulheta lá no céu, com a areia caindo para o tempo que eu e você ainda temos para andar por esta terra. E um dia a areia toda que está na parte de cima vai acabar, tudo estará embaixo, e eu e você não estaremos mais aqui. O dia daqueles galileus foi no dia do sacrifício.
dos homens da torre de Siloé foram quando estavam em Siloé. Desse 500 mil de pessoas foi quando eles tiveram um encontro com esse pequeno vírus. E o meu e o teu dia, quando será? Nós não sabemos. Para toda a humanidade, o dia já está preparado, como nós falamos na live hoje de manhã, está escrito aqui a revelação do final dos tempos. Agora, meus irmãos, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem é dado morrer uma única vez. Era disso que Jesus estava falando. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso, segue-se o juízo. Para aqueles galileus foi quando Pilatos mandou matá-los. Para os judeus de Jerusalém foi quando a torre caiu sobre eles. Para as pessoas do coronavírus foi quando eles sucumbiram a essa doença. Temos essa vida inteira para tomar uma atitude que vai mudar o nosso destino para todo sempre. O dono da vinha está procurando frutos em mim e em você. Mas talvez você diga assim: eu não tenho como produzir frutos, estou muito ferido, estou todo quebrado. Como vimos na parábola ensinada pelo Messias, o vinhateiro está cuidando de você. O vinhateiro está pedindo mais tempo para você. Mas até quando o teu tempo vai durar? Quantas oportunidades você já recebeu e já rejeitou? Quantas pessoas, quando falamos aqui, que são a figueira plantada junto às videiras, concorrendo pela água e pelo alimento, muitas vezes você tem tido a oportunidade de estar recebendo o alimento da palavra de Deus ministrado sobre a tua vida. Hoje temos um grupo aqui na igreja, não é um grupo grande, é um grupo pequeno, mas temos diversas pessoas assistindo esta live pela internet. Quantas palavras você recebeu como essa? Isso é o alimento que está descendo para as videiras que estão frutificando. Você está recebendo do mesmo alimento, mas você tem usado este alimento para trazer frutos para o reino de Deus, ou você tem sido a figueira estéril? Jesus hoje está trazendo uma palavra para o meu e teu coração, que haverá um dia que o dono da vinha vai passar, vai olhar para você e falar: onde está o teu fruto? Basta, corta e joga no fogo, porque está desprezando o alimento e o cuidado que eu tenho destinado a ela. Um dia isso acontecerá. O dono da vinha está cuidando de você, ele está intercedendo pela tua vida. Quantas vezes Jesus já pegou você caído, estendeu a mão, levantou você e colocou você de pé, limpou suas feridas, passou um azeite, colocou vestes novas em você, colocou um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés, iluminou o teu caminho e falou: meu filho, agora você já está saudável, agora caminha, a tua direção é esta. Mas no meio da caminhada você olhou para a direita, você olhou para a esquerda e você falou: Jesus, só mais um pouquinho. E aí você caiu de novo, e de novo ele foi ao teu encontro, e de novo ele estendeu as mãos, de novo ele colocou você em pé, de novo ele limpou as suas feridas, de novo ele trocou as suas vestes, de novo ele colocou um anel nos seus dedos, de novo ele colocou uma sandália nos teus pés, se alegrou pela tua vida, te colocou no caminho da salvação eterna, e de novo você olhou para trás e você saiu do caminho. Quantas vezes Jesus já lhe concedeu mais uma chance, intercedendo ao Pai junto por você? Em Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo nos diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Hoje, Jesus, o vinhateiro, está sentado à destra de Deus, intercedendo pela tua vida. Ele está falando assim: Pai, eu sei que ele tem recebido a palavra e tem desprezado os ensinamentos. Pai, eu sei que ele tem recebido livramentos, e o Senhor tem testificado que foi o Senhor que livrou, e ele tem desprezado isto também. Eu sei que ele tem desprezado a lei, eu sei que ele tem desprezado os profetas, eu sei que ele tem desprezado o mover do teu Espírito Santo no coração dele, no coração dela, mas hoje eu peço, não corta ele hoje, não corta ela hoje, me dá mais um tempo, deixa eu investir mais nessa pessoa, deixa eu investir mais nela. Mas depois desse tempo, aí sim, se ele ainda rejeitar tudo quanto eu tenho feito por amor a ele, por amor a ela, aí o Senhor pode cortar e pode deixar secar e lançar ao fogo. A palavra pode ser compreendida como uma advertência a todos aqueles que recebem o cuidado e a palavra de Deus e não produzem os frutos esperados da regeneração.
fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. O tempo está correndo contra as pessoas que hoje estão na condição de figueira estéril. Não haverá tempo para sempre. Haverá um dia que não haverá mais tempo. O dia do juízo se aproxima, e todos quantos desperdiçam o trabalho do vinhateiro e não mudam a sua situação, serão cortados e lançados no fogo. Nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isaías 55, versículos 6 e 7, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus é grandioso em perdoar mais uma, mais duas, mais 3 vezes. Mas eu não posso garantir para você quantas vezes Deus vai lhe perdoar. Quantas vezes Ele vai estender a mão para você e vai levantar você caído pelo caminho. Há um tempo em que as chances terminam e o homem responde por seus atos e pelas suas ações. Quando esse dia chegar, não vai adiantar botar a culpa no pastor. Quando esse dia chegar, não vai adiantar botar a culpa nos obreiros da igreja. Não vai botar a culpa na igreja, não vai adiantar. Botar a culpa no sistema não vai adiantar. É individual entre você e Deus. Não podemos esperar que teremos todo o tempo do mundo, porque o próprio mundo tem o seu tempo determinado para acabar. E nós, individualmente, temos o tempo determinado para essa existência terrena. O que você tem feito para retribuir o cuidado que o vinhateiro tem feito contigo? O cuidado que o vinhateiro tem dispensado em teu favor? Todos os livramentos que Ele te deu para que você hoje chegasse até aqui e pudesse estar ouvindo esta palavra. Todas as oportunidades que Ele cavou ao teu redor, colocou adubo ao teu redor, regou você, tirou as pragas que começavam a surgir nas tuas folhas, espantou os animais que queriam comer as tuas folhas. Quantas vezes Ele fez isso por mim e por você? Todas as oportunidades que Jesus praticou esses atos em relação a nós. Todas as vezes que essa palavra chegou ao teu coração. Quantos homens e mulheres foram levantados por Deus para ir até o teu encontro e dizer: Jesus te ama. Jesus tem um recomeço para a tua história. Um dia a conta chega. Um dia o juízo chega, Alexandre, e esse dia está próximo, porque a vida, ela é como um vapor. A nossa vida é como um vapor, a nossa existência é efêmera. E como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram. Jesus começou a anunciar a palavra do arrependimento, do reino de Deus. Hoje nós estamos anunciando esta palavra que um dia nós ouvimos. Como escaparemos então, se não atentarmos para as boas novas do Evangelho que estão sendo pregadas para nós? Como haverá escape para mim e para você, se não atentarmos para as palavras da verdade? Se você hoje está recebendo esta palavra, é porque o vinhateiro tem cuidado de você. Agora, você precisa fazer a tua parte. Há uma parte que é minha, há uma parte que é tua. A salvação, ela é pela graça. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser merecida. É fato, ela não vem pelas nossas obras, mas existe uma obra que eu e você temos que fazer. A fé sem obras é morta. Existe um papel meu e teu nesse processo. Nós precisamos frutificar. A parábola não diz, irmãos, se a figueira frutificou ou não. Ela não conta o final dessa história, e isso tem um propósito. Ela não diz se ao término daquele ano, pedido, solicitado para que o vinhateiro trabalhasse por ela, ela seria cortada ou ela já teria frutos. A ênfase da história não é essa. A ênfase da história é o cuidado do vinhateiro e o tempo do arrependimento. Cada um precisa analisar a si mesmo
e encontrar a resposta para a seguinte pergunta: eu estou frutificando? Eu tenho dado frutos no reino do meu Deus? Eu tenho dado frutos no meio das outras plantas que estão ao meu redor? É uma resposta pessoal. O vinhateiro está pronto hoje para pedir mais tempo por você. Se você colocar no seu coração o desejo de ser transformado pelo cuidado de Jesus, para que você possa dar frutos, e frutos abundantes, e frutos que permaneçam. O vinhateiro quer cuidar de você. Receber esta mensagem hoje é receber o cuidado de Jesus na tua vida, o cuidado do vinhateiro para contigo. Recebe a tua porção nesta noite, toma posse da tua herança e frutifique para a glória de Deus Pai. Em João capítulo 15, versículo 16 está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e dei fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Existe uma promessa, existe um chamado, existe uma preparação. A obra não é tua, a obra é do vinhateiro, a obra de Jesus. Não foi você que escolheu Ele, Ele que escolheu você, e por isso você está recebendo essa mensagem hoje. Seja você crente, ou seja você ainda alguém que precisa passar pelo novo nascimento, alguém que tem recebido essas palavras em um caráter experimental. Seja você um crente que não tem produzido os frutos, você sabe disso. O vinhateiro hoje está falando para você: eu quero pedir mais tempo por você. Você está pronto para uma nova chance, para uma nova oportunidade? Essa pode ser a sua última chance. Esse pode ser o seu último momento. Eu quero chamar o Ministério do Louvor para estar aqui comigo. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E essa canção vai tocar o teu coração hoje. Essa canção hoje vai complementar a obra de Deus na tua vida. Deus hoje está te dando mais uma oportunidade. E seja você participando comigo deste culto agora ao vivo, deste mover, olha, o rio de Deus hoje está fluindo com uma força, olha, incomparável, com uma força imensurável na tua vida. Eu sei que hoje eu falei de uma maneira mais tranquila e mais calma, mas isso fez com que a voz do Espírito bradasse no teu interior, te sacudindo, falando: ei, você não tem correspondido com os nutrientes que estão sendo disponibilizados na terra a qual eu te plantei. Talvez você esteja culpando a igreja em que você foi plantado. Talvez você esteja culpando as árvores que estão ao teu redor. Talvez exista um monte de culpados para a tua vida, para os teus problemas, para a tua falta de sucesso, para a tua falta de frutos. Mas o Espírito hoje, através dessa palavra, vem trazer uma revelação de que não há culpados, porque o alimento é o mesmo. E se as pessoas ao teu redor frutificam, se as pessoas ao teu redor crescem, se as plantas ao teu redor se alimentam e dão frutos, existe algo dentro de você que ainda precisa ser mudado. Existe algo dentro do teu coração que ainda precisa ser quebrantado. O vinhateiro está fazendo o trabalho dele. Dizer que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos, é tirar a glória de Jesus e colocar no pastor. Não, o vinhateiro é Jesus. Nós somos ajudadores, colaboradores dessa obra. Mas quem morreu por você numa cruz foi Jesus de Nazaré. Foi o Filho de Deus. E é Ele quem cuida do teu coração para que você dê frutos. Não foi você que escolheu Ele. Ele escolheu você. Está designando você para ir e dar frutos. Não é qualquer fruto. São frutos que permaneçam. Feche os seus olhos agora e seja meditando nessa palavra, que eu tenho certeza, o Espírito garante que essa palavra hoje tocou no teu coração de uma maneira forte, poderosa e profunda. E hoje se inicia um novo tempo na tua vida. Um tempo de tratamento, de cuidado. E muitos frutos você produzirá em nome de Jesus, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia.